Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria estar na festa dos 35 anos da Casa de Bezerra de Menezes, sobre o amparo carinhoso e a supervisão espiritual direta do nosso Fenelon Felipe. Mais uma vez me sinto muito feliz de poder rever amigos, abraçá-los. Essa casa que podemos dizer faz parte da nossa trajetória no Espiritismo desde 31 de janeiro, como foi me informado agora, de 1982. Então, parabéns à casa, parabéns aos trabalhadores da casa, que Jesus continue nos amparando no trabalho. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é o patrono dessa casa. Ele é o patrono de muitas casas, mesmo em casas que não têm o nome Bezerra de Menezes, porque ele nada mais é, como está no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, da médium Ivone, o supervisor do espiritismo evangélico no Brasil. Ele nasceu no dia 31 de agosto de 1831, na cidade de Jaguaretama, no Ceará, que antigamente se chamava Riacho do Sangue. Na época dele mesmo se chamava Vila do Frade, porque consta que ali um frade foi o primeiro pastor daquelas ovelhas ali, daquelas pessoas. Depois passou a ser Riacho do Sangue por duas possibilidades. Primeiro, pela quantidade de índios que morreram no rio, e o rio no Ceará, principalmente na época de seca, né, é pouquíssima água, né? Então o sangue dos índios foram derramados ali em ataque de portugueses. Ou então, como diz também o doutor Bezerra de Menezes, é uma outra versão, um veado morreu ali. E aí vocês poderiam dizer, poxa, mas no rio o sangue de um veado dá ao ponto de ser chamado de Riacho do Sangue? E o próprio doutor Bezerra comenta, é tão pouca água no rio na época da seca, que podemos dizer que às vezes o sangue de um veado é maior do que o rio, do que a quantidade de água. Então é ali naquele local, eu fiz questão de falar isso para vocês notarem um ambiente agreste, difícil, complicado, em que o doutor Bezerra nasceu. Assim, essa cidade de Jaguaretama se desenvolveu muito. Hoje, nós temos lá o chamado Polo Bezerra de Menezes. A cidade vive em torno de Bezerra de Menezes. Ela fica mais ou menos a uns 300 quilômetros de Fortaleza, que é a capital do Ceará. E conforme que nós vamos nos aproximando da cidade, vocês vão começando a ver, a gente vai começando a ver as placas dizendo assim: estamos nos aproximando das terras de Bezerra de Menezes, bem-vindo às terras de Bezerra de Menezes, não deixe de visitar o Polo Bezerra de Menezes. Aí de repente chega numa placa, terra de Bezerra de Menezes. É muito interessante. Aí a gente vai começando a ver o comércio. Vocês sabem que cidade do interior é uma rua só, né? A rua principal, o resto umas ruezinhas para lá e para cá. Então a cidade de Jaguaretama tem na prefeitura, quando você chega logo na prefeitura, está escrito assim, Palácio Bezerra de Menezes. É muito bacana você ver a prefeitura já fazendo homenagem a Bezerra. E há um outro caso muito interessante que a gente vê lá, Jaguaretama, prefeitura, e aí vem escrito assim, dia da criação do município, o dia do município, 29 de agosto de 1865. 29 de agosto foi o dia que Bezerra nasceu, mas não 1865. O município, então, repare, foi criado em 1865 e no mesmo dia de Bezerra. Evidentemente que nessa época Bezerra não era famoso, em 1865, não era nem espírita nessa época. Há o que nós chamamos de coincidência. Mas como dizia o Newton Boechat, aliás, um dos primeiros a me trazer aqui nesta casa, que o acaso é o pseudônimo de Deus quando não quer assinar. Então repare que o Palácio Bezerra de Menezes, a prefeitura, a cidade, a administração espiritual da cidade,
já tem a mesma data de Bezerra, porque antes mesmo dele vir, já podemos dizer, um dos mentores, um dos protetores espirituais daquelas terras. Ali tudo vive em torno de Bezerra de Menezes. O hotel é Bezerra de Menezes, a churrascaria Bezerrão, a pousada, Praça Bezerra, Rua 29 de Agosto, etc. Então, muitas homenagens, inclusive a outros Bezerra. Agora, o que mais me impressionou foi o Night Club Bezerra de Menezes, que tem lá, inclusive, com preço de entrada, etc., né? Até então, podemos dizer, as moças que não têm aquele comportamento que se espera, até elas se dedicam ao nome Bezerra e vivem do nome Bezerra. Realmente, podemos dizer que é um espírito que hoje já chegou a um nível de abraçar a todos e compreender a todos. Muito bem. É interessante, então, que nós podemos visitar o Polo Bezerra de Menezes. Chegando lá no Polo, nós vamos ver que o governo federal assentou 200 famílias. E hoje essas 200 famílias, você já pode imaginar, são cerca mais ou menos de mais de 1.000 pessoas que vivem em benefício, podemos dizer, dos benefícios do Polo Bezerra de Menezes. O polo fica mais ou menos a uns 5 quilômetros do centro da cidade de Jaguaretama. E quando a gente chega lá, nós encontramos essas casas do INCRA, né, com essas famílias assentadas. Toda casa tem uma caixa d'água, e é engraçado que o cadeado fica na caixa d'água, né, porque lá a riqueza é água. E então a água que é recolhida da chuva, todas as casas receberam essa proteção, esse estudo do governo federal, e eles vivem no polo. No Polo Bezerra de Menezes tem uma cooperativa, onde que eles aprendem trabalhos manuais, fazem redes, fazem cadeiras, redes de balançar, cadeiras e outros artesanatos que são vendidos para benefício da comunidade. Crianças estudam ali tem a Escola Fabiano de Cristo, tem o Centro Espírita dentro do polo, muitos animais, tem um serviço de proteção à mata, tem também uma represa do Riacho do Sangue, e mais perto dali do Vale do Rio das Pedras, que também é um afluente do Riacho do Sangue. Ali, então, o doutor Bezerra nasceu. Precisamente onde tem o Polo Bezerra de Menezes é a Fazenda Santa Bárbara. A Fazenda Santa Bárbara era do avô do Bezerra de Menezes. Ficava a distância mais ou menos de uns 600 a 1 quilômetro da fazenda onde que ele nasceu, do seu pai, do capitão Bezerra. Mas essa fazenda, então, do Coronel Bezerra, Santa Bárbara, é onde que está o Polo Bezerra de Menezes. É o avô dele. Ele desencarnou antes do doutor Bezerra, ele desencarnou em 27. Ele era um revolucionário. Antes ele era um defensor de Pedro II e do movimento da independência. Com a independência em 1822, Dom Pedro II, então, vai criar um movimento absolutista, meio que ditatorial. Então ele vai fazer uma reação, ele vai ser um revolucionário e vai fazer parte da revolução do Equador. O Equador não o país, o Equador, mas a linha do Equador, porque o Ceará já fica ali na linha do Equador, né? Então vai haver a Confederação do Equador, que foi um movimento de independência do Brasil. Evidentemente ele vai perder a guerra, ele vai ser o líder no Ceará dessa guerra, ele vai perder, vai ser preso, vai ser condenado à morte, mas dados os bons serviços do coronel Bezerra, a pátria, e aquilo que ele fez para defender a nação, um homem, um líder, um político muito simpático, muito agradável, militar. Então o que acontece é que a pena dele foi mudada para prisão perpétua, e onde que ele iria, em exílio, viver no Maranhão. Mas no caminho para o exílio ele veio a falecer. Antes do doutor Bezerra, então, porque foi em 27. E aí, o seu pai, o pai do Bezerra de Menezes, que é o capitão Bezerra, Antônio Bezerra de Menezes, ele era militar do ICO, inclusive ajudou o avô, renunciou, inclusive, aos serviços militares para poder fazer parte da Revolução junto com o avô. Ali eles viviam, então, nessas duas fazendas.
O avô antes na Santa Bárbara e o pai na Fazenda das Pedras, onde que tem esse afluente chamado Rio das Pedras. Doutor Bezerra nasceu ali e frequentava então essas duas fazendas. Gente muito rica. Quando a gente fala rico, é rico, rico. Não é aquele que tem dinheiro. Gente rica que vive de recursos para sempre. O maior recurso, antes de tudo, além das muitas terras e além das muitas propriedades, as mais variadas, é o gado, recurso de gado. O capitão, então, Bezerra, gostava de política. E o partido dele era o Partido Liberal, que não tem nada a ver com o atual e o moderno, antigo Partido Liberal da agora, né? Então, o capitão Bezerra, ele era do Partido Liberal. Muito bem. Doutor Bezerra vai conviver aí nessa fazenda até os seus 10 anos, mais ou menos. Até os seus 10 anos, de 31 até 40. Em 38 ele já vai para a escola, em Riacho do Sangue, onde ele aprende a ler, escrever e dominar bem a matéria. Ali na soleira da porta, antes de dormir, lembro, naquela época não tinha luz, né? Então, lá na soleira da porta, sentava para rezar o terço, rezar as Ave-Marias, e quanto mais se rezava alto, mais botava os espíritos, era a tradição lá, mais os espíritos atrasados para correr, né? Então ele lembra das lendas, das histórias, dos fenômenos espirituais que a mãezinha dele, a dona Fabiana Bezerra Cavalcante, contava para ele, e aquilo ficou na memória do menino. Muito bem. Quando ele vai estar por volta dos seus 10